Oi pessoal do Despertar, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar de um tema, gente, que me fascina, um tema que desde que eu comecei a atender no consultório e comecei a estudar sobre isso e comecei a aplicar isso nas pessoas, comecei a aplicar isso na minha vida, a minha vida mudou, a minha vida fez muito mais sentido, a vida dos meus pacientes fez muito mais sentido, então eu tô aqui para falar sobre isso hoje. O tema hoje é essência. Desde que eu comecei a estudar psicologia, comecei a estudar um pouco mais sobre o tema da essência, o que é, quais são os benefícios, como que faz para se conectar com a nossa essência. Então hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho mais de tudo isso. Tem um livro que me fascinou nesses últimos tempos, que é o livro do Pequeno Príncipe. Eu já tinha lido esse livro quando eu era criança e eu reli esse livro agora. Comecei a ter vários insights com a conversa do Pequeno Príncipe com o aviador, que fala muito dessa criança interior, coisas que a gente vai perdendo durante a vida, que a gente vai esquecendo de quem a gente é durante a vida. E aí ele conta nesse filme um pouco sobre isso com várias metáforas. Eu peguei essas metáforas, anotei todas, tive vários insights e comecei a olhar para isso, a olhar para a minha essência. Desenha-me um carneiro. Quando o mistério é muito impressionante, a gente não ousa desobedecer. Desenhar? Eu não sei desenhar. Não tem importância. Então eu desenhei isto. O carneiro que você quer está aí dentro. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro? Porque onde eu moro tudo é muito pequeno. Com certeza vai ter o suficiente para ele. É um carneiro muito pequeno. Não é tão pequeno assim. Olha, adormeceu. E a primeira coisa que eu fiz nesse momento foi conversar com os meus pais. E também olhar fotos da infância, vídeos da infância, coisas que eu fazia, como que eu era, como que eu me comportava, porque a gente vai esquecendo de muitas coisas. A preocupação de uma vida adulta, ela faz com que a gente não consiga muitas vezes pensar em coisas que a gente era, como que a gente tem tanta preocupação, tanta coisa para fazer que a gente esquece de muita coisa. Então eu resolvi ir a fundo nisso. E fui um dia na casa dos meus pais conversar com eles. Perguntar um pouquinho para eles como que eu era, o que eu falava, que comportamento que eu tinha quando eu era pequena, coisas que eu não me lembrava, tem coisas que eu me lembro, mas o que eles podiam me ajudar nessa minha caminhada, nessa busca, né, de quem realmente eu sou. E aí o meu pai e a minha mãe falaram para mim que, eu perguntei para eles como que eu era e tal, eles falaram, quando eu tinha uns 2, 3 anos de idade, eles falaram que eu sentava e falava pro meu pai assim, pai, vamos falar sobre felicidade? Ele falou que ele ficava desconcertado, que ele não tinha nem muito o que falar, o que ele ia falar com aquela criança pequena. Então isso ficou muito forte para mim, assim. Hoje eu tento buscar isso e ajudar as pessoas a encontrarem essa felicidade, essa leveza dentro delas mesmas. É a minha profissão, né, que desde muito pequena eu já sabia que eu queria ser psicóloga, eu brincava que eu era psicóloga com as minhas amigas. Então isso é uma coisa que ficou muito forte para mim, da minha essência. E quando eu me conectei com isso, eu consegui muito mais fazer as coisas que eu fazia com muito mais prazer, com muito mais felicidade, com muito mais certeza e sentido das coisas que eu estava fazendo, porque eu vi que eu estava seguindo, que eu estava fazendo as coisas de acordo com a minha essência, com o que é meu, com o que ninguém falou para mim que eu tinha que fazer. As pessoas que estão ao nosso redor, os nossos professores, os nossos amigos, os nossos tios, vão falando coisas da gente e a gente vai acreditando naquilo como fosse uma verdade. Ah, você é uma pessoa muito medrosa, e aí você cresce com aquilo, assim, nossa, eu sou medrosa, eu sou medrosa, eu sou medrosa, e você fica com medo das coisas mesmo, você vai pra vida com medo, mas esse medo não é teu, esse medo é alguma coisa, alguém que te falou alguma coisa, que era daquela pessoa, mas que você acreditou, você pegou aquilo pra você e você viveu a tua vida com medo. Então buscar a nossa essência vai fazer com que a gente olhe só para as nossas verdades e não para as coisas que os outros falaram pra gente. A gente precisa olhar para ver o que realmente é nosso e o que não é. Então isso também é um passo bem importante, né? Olhar então para as nossas histórias, pedir para os nossos pais, conversar com pessoas que acompanharam a gente na infância. O que falaram para mim que não é meu?
né? Mas isso a gente precisa escrever, a gente precisa se conectar, a gente precisa conversar com as pessoas para fazer essa busca. Isso é um primeiro passo para ajudar a gente a encontrar a nossa essência. Então essa busca para a nossa essência, ela ajuda não só a gente se conectar com quem a gente é, mas também ajuda a entender o outro. Porque vamos parar para pensar, como que a gente vai conseguir entender a cabeça de alguém se a gente não entende a nossa própria cabeça? Como que a gente vai conseguir escutar o que o outro fala se a gente não consegue se ouvir? Então o primeiro passo é eu comigo, né? A gente precisa olhar para como que está essa minha relação comigo. E para eu poder olhar para como está a minha relação comigo, eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber do que eu gosto. A gente esquece disso, a gente vai vivendo a vida, vai fazendo as coisas, vai se entretendo, vai, né, tendo que trabalhar, tendo que pegar as responsabilidades de uma vida adulta e a gente vai vivendo num modo automático, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você já acorda e já pensa, eu tenho isso que fazer isso, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que levar meu filho no colégio, eu tenho que ir para o trabalho, eu não posso chegar atrasado, eu tenho que pensar no que eu vou fazer de janta, enfim, as coisas vão brotando na nossa cabeça e a gente vai se desconectando. Acontece muito também nos relacionamentos, né? Nos casais, né? A gente às vezes está com uma pessoa e que você vai ver, você já se perdeu completamente de você, você já nem sabe mais quem você é. Então, eu tô aqui hoje para ajudar vocês a se conectarem com essa essência. É muito importante a gente primeiro se conectar com a gente saber quem a gente é, para a gente poder entender o outro, para a gente entrar numa relação, para a gente se relacionar com uma pessoa, para um relacionamento dar certo. Sabe o que acontece? A maioria das vezes, o que acontece? É assim, ó, os relacionamentos começam, tem aquela paixão, aquela coisa boa, aquela parte boa, e aí depois começam as brigas, começam os desentendimentos. Por quê? Porque as pessoas vão fazendo as coisas para agradar o outro, vão querendo agradar o namorado, a namorada e vão esquecendo de quem elas são. E aí, quando elas vão ver, elas já não são mais quem elas são, elas já nem sabem mais quem elas são, elas estão vivendo uma relação que nem tem mais a ver com elas e estão fazendo aquilo e começam a brigar. Então, assim, quando a gente está forte com a nossa essência, quando a gente encontrou realmente a nossa essência e não esquece dela em nenhum momento, mesmo entrando em alguma relação, tudo flui melhor. A gente vive mais de acordo com as nossas verdades, a gente não esquece das nossas perguntas, das nossas questões, a gente vive com aquelas questões porque são nossas, a gente acredita naquilo. Então a vida faz mais sentido, as relações melhoram, os relacionamentos fazem mais sentido, tudo muda na vida. Eu gosto muito de explicar o que é a essência com uma metáfora que eu fiz assim até para me ajudar e para ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais. É como se a gente fosse um frasco de perfume, né? E cada pessoa tem o seu frasco, cada pessoa tem o seu cheiro, cada pessoa tem as suas próprias notas, umas é mais amadeiradas, outras é mais floral, outras é mais cítrico, mas cada uma tem o seu cheiro particular, cada um tem o seu. Então é uma coisa muito minha, muito tua. Quando a gente é criança, a gente pode muito mostrar quem a gente é, né? Porque a gente não tem filtro, a gente fala as coisas que vem na nossa cabeça, a gente faz as coisas que a gente tem vontade. A gente não se preocupa tanto com o que os outros vão pensar. Sim, é isso que é a essência, né? É a gente ser quem a gente é. É claro que quando a gente se torna adulto, a gente vai ter que respeitar coisas, a gente não vai poder sair fazendo as coisas que a gente quer, porque a gente vive numa sociedade, mas quando a gente se aproxima da nossa essência, a gente tem uma vida muito mais verdadeira, né? Assim, porque as pessoas vivem muito um protocolo, vivem muito aquela vida formal, aquela coisa, eu tenho que falar assim, eu tenho que fazer assim. Tudo bem, a gente precisa viver na sociedade, mas a gente pode ser mais leve, a gente pode ser mais autêntico. Acho que essa é a palavra. A gente é muito mais autêntico quando a gente descobre quem a gente é. A gente é só a gente, né? E aí, voltando na metáfora do perfume, o que acontece? É como se a gente apertasse, quando a gente aperta, a gente sente o cheiro. E com um simples toque, a gente consegue sentir o cheiro do perfume, né? E porque não precisa de muito, a gente é aquilo. E como que a gente faz para se conectar? A gente só precisa sentir, que nem quando a gente cheira o cheiro do perfume, né? A gente só precisa sentir. Então, para se conectar com a essência, a gente precisa ficar mais com a gente e sentir, né? Ter informações, como eu falei lá no início, de perguntar para os nossos pais, de assistir vídeos, se tiver, de ver fotos. O que eu já trabalhei
com um álbum de fotografia no consultório com os meus pacientes, olhando as fotos da infância, e a gente teve tanto insight naquilo, lembrando de histórias, perguntando para os pais, lembrando até, sabe, uma simples pergunta assim, como que escolheram o meu nome? Porque isso já diz da gente, né? Como que foi que meu pai e minha mãe decidiram colocar o meu nome em mim? Então tem tanta coisa que dá pra gente perguntar, que dá pra gente ir além, que a gente não vai, e a gente descobre tanta coisa linda, tanta coisa da gente nessa busca, e a vida fica tão diferente, tão melhor, só vivendo isso, só passando por essa experiência para poder dizer, né, para poder ver como os benefícios que buscar a nossa essência tem. Uma das coisas que eu adoro fazer no consultório e que traz muitas respostas e ajuda muito é um diálogo com essa criança, e que também eu já fiz comigo mesmo, né? Se eu pudesse encontrar com a minha criança, né? Imaginar ela, fechar os olhos, claro que com uma preparação, né? Um ambiente mais silencioso, sem muita interferência, fechar os olhos, lembrar daquela menina, daquele menino, tentar lembrar um pouquinho da voz, da aparência, de como é que era, e fazer um diálogo com essa criança, né? Se eu pudesse conversar com essa criança hoje, encontrar com ela, o que eu falaria para ela? Como que eu contaria a minha vida para ela? Né? Como que eu cheguei até aqui? Como é que tá a minha vida? As escolhas que eu fiz? Será que teria alguma coisa que eu gostaria de falar para ela? Será que eu teria vontade de levar ela junto comigo para continuar e para estar mais perto de mim nesse momento, para fazer com que eu nunca me esqueça da minha essência, de quem eu realmente sou? Então, é um diálogo muito legal que a gente pode fazer com algumas perguntas que eu vou deixar na tela para vocês, para que se vocês quiserem fazer e depois me contarem como foi, eu vou ficar bem feliz de saber. Se eu pudesse dialogar com a minha criança, o que diria a ela? Como esse adulto contaria a sua vida? O que esse adulto tem ainda dessa criança? O que gostaria de resgatar? Como me tornei um adulto? O que quero tirar desse adulto? O que me conecta com a minha criança hoje? Então, gente, eu falei um pouco para vocês, né, sobre como se conectar com a nossa essência, sobre o que é a essência. E muitas vezes, durante os workshops que eu fiz sobre essência, eu já ouvi pessoas falarem assim, mas eu não tenho nenhuma lembrança boa da minha criança, minha infância não foi boa, não tenho coisas boas para lembrar da minha criança, como que eu vou resgatar a minha essência? Eu diria que sempre tem alguma coisa, sempre tem alguma história, sempre tem algo que ficou para trás, sempre tem algo de bom para a gente resgatar. Mas a gente precisa olhar com carinho para a história, né? A gente precisa também, nesse processo vão aparecer muitas coisas, então assim, aceitar quem a gente é, aceitar as coisas que a gente viveu, ressignificar as histórias, então é bem importante, né? É um processo, não é tão simples assim, mas começar isso é sempre bom, né? Nunca é tarde para a gente começar e para a gente viver de acordo com as nossas verdades, ser mais autêntico, viver uma vida com mais autenticidade. Então, se vocês quiserem me contar um pouquinho mais de como que foi a história de vocês, de como que foi esse caminho, essa trajetória, se vocês conseguiram fazer, quais são as dificuldades ou quais foram as dificuldades, eu me coloco à disposição e vou adorar saber um pouquinho mais. Um beijo!